acalma-te e emudece-o. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sentem-se. Curvem suas cabeças e falem junto comigo. Pai, abre o meu coração, pois esta noite eu quero ouvir algo de ti. Não é do irmão Paulo, não é do irmão Marconi, é de ti, Senhor. Porque eu estou aqui, porque creio que o teu Espírito Santo ainda fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava ali almoçando aqui no Maceió e encontrei com um garçom que foi membro da Deus Espírito antes do Marconi. E ele, servindo a gente, eu perguntei a ele se ele não queria nos fazer uma visita aqui. E de repente eu saí para lavar as mãos depois do almoço, lá na pia, e encontrei com ele com uma latinha de cerveja. E ele disse que estava afastado, desviado da presença de Deus. E o Senhor falava comigo assim: você está vendo? Quantos estão passando por esta luta? Quantas pessoas estão assim, vivendo as suas vidas, trabalhando, amando, cuidando da sua casa, correndo, vivendo, brincando, mas estão afastados dos meus caminhos. Quantas pessoas estão daquela forma? E eu dei uma palavra a ele. E eu trouxe esta palavra aqui porque foi a palavra que eu dei a ele. E logo depois o Senhor disse: esta palavra vai trazer esta noite na minha casa para o meu povo. Eu disse: mas Senhor, eu queria trazer outra. Ele disse: não é o que você quer, é o que eu quero. Você está aqui para me servir, então faça o que eu mando. Eu disse: Senhor, eis-me aqui. E falando sobre esta palavra, nós observamos que a nossa vida é uma viagem. A nossa vida é uma viagem cheia de turbulência, cheia de altos e baixos, cheia de balanços. Tem hora que a maré está alta e tem hora que a maré está baixa. Tem hora que a nossa fé está em cima, mas tem hora que a nossa fé está quase pelo fim para nós desistirmos. Tem dificuldade que passamos em nossas famílias, em nossa casa, que não entendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem lutas que passamos e que procuramos pessoas para nos entender, e encontramos demônios para avançar dentro das nossas almas. Mas o Senhor tem me ensinado que o meu único ajudador é Jesus. E nesta viagem da vida, nós encontramos um homem que ele está sempre dizendo uma palavra, e esta palavra está aqui, e eu vou dizer para você, e eu quero pedir para todos que estão aqui: decore esta palavra e leve para sempre na sua vida. Quando ele disse, a partir do versículo 35, na parte B do versículo, ele disse: passemos para
a outra margem. Ele está dizendo para mim, ele quis dizer, ele deixou escrito aqui, para você, essa palavra e você entender. Eu vou passar a tua tempestade, é contigo. A tempestade que tu estiver passando, eu vou estar contigo. Não adianta querer pestanejar, o Senhor está com você em toda luta, em todo balanço do barco, em toda chuva, em todo vendaval sobre a tua vida. Jesus, ele fala para ti esta noite: vou passar contigo, minha filha, para o outro lado. Nós vamos atravessar essa tempestade juntos. Vou passar contigo, meu filho. A tempestade que tu está passando, tu não vai passar sozinho. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Para ele poder passar com você, é preciso que você também queira. É preciso que você queira. Aí você vai lá para o Salmo 127 e encontra o Senhor falando: se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalhos que a edifica. Mas o Senhor só vai edificar a tua casa se você convidar Ele para entrar. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Se não pedir, não vai receber. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Quantas vezes você tem pedido a Deus? Quantas noites você tem ajoelhado seus joelhos e passado horas falando com Jesus? Quantas horas você tem passado de joelho aqui na igreja quando você chega para o culto? Ou você é o último a chegar, mas quer ser o primeiro a receber a oportunidade? Você quer ser o primeiro a ser lembrado, mas não quer ser o primeiro a se disponibilizar para fazer a obra. Você quer ser o primeiro que o pastor vai ver, mas não quer ser o primeiro a chegar no dia de hoje, pela manhã, e estar na igreja lavando as cadeiras. Você não quer ser o primeiro a estar aqui dizendo: pastor, eu estou à sua disposição, o que é que você precisa? A disponibilidade de estar na presença de Deus vai acalmar os ventos da tua tempestade. A disponibilidade de estar na presença de Deus vai acalmar os ventos da tua tempestade. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Versículo 36, na parte B: e levaram assim como estavam no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ele foi no barco e outros barquinhos seguiam. Agora eu quero que você entenda. Jesus estava em um barco. Os outros barcos não tinham Jesus. Hoje você vai ver a diferença de estar na casa do Senhor e de estar no mundo. Hoje você vai ver a diferença de estar vivendo o pão e o sangue, o corpo e o sangue de Cristo, e de não estar vivendo o corpo e o sangue de Cristo. Quando você não tem corpo e sangue de Cristo na sua vida, você não tem Jesus no seu barco. Aí nós começamos a ilustrar essa história quando Jesus entra no barco e diz: vamos, eu vou passar com vocês essa margem, e nós iremos passar por uma tempestade. Só faltou Jesus falar para eles: essa tempestade que está vindo, tu olha lá, e está vindo, as nuvens estão se formando, mas eu vou passar com vocês, não te preocupa, agora deixa eu descansar um pouco. Mas os outros barcos: não deixa Jesus ir só não, vamos também, não cabe todo mundo naquele barco, nós vamos nesses outros barcos. Mas tinha uma diferença: Jesus não estava no barco deles. E quando a tempestade começou, e as águas enchendo os barcos, eu creio que aqueles outros barcos, os homens que estavam naqueles barcos se agarravam um no outro.
vida deles. Quantas pessoas não estão assim, vivendo uma vida desesperada, sofrendo, com casamentos destruídos, sofrendo, com seus filhos na droga, com seu esposo no alcoolismo. Quantas pessoas que estão sofrendo porque tem uma enfermidade e não sabe como ser curada. Quantas pessoas têm buscado médicos, mais médicos, e não têm encontrado que doença está passando, mas vivem sentindo dores, mas eles estão lá, se agarrando numa madeira, se agarrando numa coisa qualquer, chamando um amigo, conversando com outro, mas não estão buscando Jesus. Não estão buscando Ele, porque no barco deles não tem Jesus. No barco deles não tem Jesus. Ele se vira no barco, olha para o lado, vê outro homem, se agarra, mas aquele outro faz empurrado e solta, senão nós morremos afogados. Ele vai para o outro lado, pega no leme, se agarra, e o capitão diz: não, solta, solta, que senão nós vamos afundar. Desesperado. Assim são as pessoas que estão sofrendo hoje. Pessoas com o casamento destruído, procurando amigos, procurando mãe, pai. Mas as outras pessoas que estão querendo dar conselho, não têm conselho de Deus. Não conseguem aconselhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem amigo para te aconselhar. Não existe amigo nesta terra para te aconselhar. Vou lhe dar um exemplo agora. Como é o nome desse papel aqui que vocês conhecem? Envelope. Vamos supor que a minha mãe está lá em Sobral e eu venho morar aqui. E a minha mãe toda semana me manda uma carta no envelopezinho. Quando a carta chega, eu olho para a carta e digo: ah, é da minha mãe? Tá bom, deixa aí. E quando eu chego na rua, alguém fala, diz assim: tu ama a tua mãe? Eu digo: amo sim, eu amo a minha mãe com todas as minhas forças. Se alguém mexer com ela, eu sou capaz de bater, de brigar. No outro dia chegou outra carta: ah, já sei o que ela está dizendo, deixa aí. Eu amo a minha mãe? Na sua concepção, igreja, eu amo a minha mãe? Não. Diga bem forte: eu amo a minha mãe? Não. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês amam a Deus? Levanta a mão só quem ama a Deus. Só quem ama a Deus. Isso. Aqui tem 66 cartas que o Senhor Jesus mandou para você. Quantas vezes você tem orado Ele por dia? Quantas cartas dessa daqui você tem orado e tem buscado obedecer? O seu Pai, o único que te ama de verdade, o teu único amigo verdadeiro, Ele deixou 66 cartas para o manual do viver bem do crente. Quantas vezes você tem orado a Deus e tem buscado ler a palavra do Senhor? Agora eu te pergunto, e não se envergonhe, não tenha vergonha. Só quem ama a Deus levanta a mão. Diminuiu a quantidade. As outras pessoas que não levantaram é porque não leem a Bíblia. Porque eu quero dizer para você que quem não lê Bíblia não ama a Deus. Ah, eu amo, mas não ama. Não ama. Eu posso provar dentro da Bíblia. Você pode provar? Posso. Ah, irmão, mas se a pessoa não souber ler, ele ouve. Porque a palavra de Deus disse lá em 1 Pedro que a fé não vem pelo ler, mas vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu não sei ler não? Pois eu vou chamar aqui minha filha, eu vou chamar aqui meu irmão, eu vou chamar uma pessoa aqui que leia para mim, a minha esposa, o meu esposo. E eu vou dizer uma coisa: o filho que sabe que o pai não sabe ler e não lê a Bíblia para o pai, ele também não ama a Deus e nem ama seu pai. Aí eu começo
a observar e mostrar para você o que o barco nas nossas vidas são. São por essas ideias e outras. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se tu não convidar o Senhor para estar em tua casa, vai ser em vão o teu trabalho. Se tu não convidar o Senhor para estar na tua vida, no teu caminho, glória a Deus, não adianta estar na igreja. É que nem aquela música mundana. O que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado? Glória a Deus. O que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado? Aleluia, Deus. Ei, obreiro. Tem uma vaga bem que assim, ó. Pega esse meninozinho de vermelho aí, põe ele bem aqui assim para ele ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Chama ele aí, convida ele para cá, para mim olhar aqui para ele aqui. Aleluia. Vem cá, meu filho, vem cá. Quero orar por você. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Presta atenção no que eu estou dizendo. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Dá mais atenção ao ouvir do que a falar. As pessoas não entendem mais que a casa de Deus é uma casa de respeito, é uma casa de oração. Jesus, quando chegou de frente ao templo, estava aquele povo vendendo as coisas lá, e ele olhou e se indignou, pegou um chicote e saiu chicoteando todo mundo. Se um crente fizer isso hoje, ele vai preso e é perigoso levar muita pedrada. Nós temos que, a palavra de Deus fala assim: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviarás. Você sabe por que o mundo está... A criminalidade tem crescido no mundo, você sabe? Sabe por que é? Porque os pais não têm tido controle sobre os filhos. E você sabe por quê? Porque os filhos não recebem mais ensinamento dentro da palavra de Deus. Agora eu quero perguntar para você aqui: quantas horas você tem passado sentado com seus filhos lendo a Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado aos teus filhos para ler a Bíblia? Não estou fora da mensagem não, estou dentro da mensagem. Sabe por quê? Porque o tempo que tu não dedica para ele hoje, tu vai dedicar chorando por ele no futuro. É uma tempestade na tua vida. Aí depois tu vai colocar as mãos na cabeça e vai dizer: Senhor, o que foi que eu fiz para o meu filho ser assim? Não dedicou tempo aos teus filhos lendo a Bíblia. Faz uma vergonha para nós, o povo muçulmano, do judaísmo. Faz vergonha. Uma criança de 12 anos de idade já tem o Corão todinho decorado. Já tem todo a Bíblia deles decorada. Uma criança de 12 anos de idade. É obrigatório ele ter a Bíblia deles decorada. Agora nós somos crentes, dizemos que amamos a Deus e amamos os nossos filhos, mas não ensinamos os nossos filhos a ler Bíblia. Aí não ensinamos os nossos filhos a viver na presença de Deus. Aí quando a tempestade vem no futuro sobre as nossas vidas, quando a tempestade vem em nossa casa, aí nós estamos pegando o menino, metemos um chicote nele, metemos a pé nele. Aí quando chega na igreja, dia de Santa Ceia, não vai cear porque bateu no filho. Bateu no filho, castigou, o marido não gostou, a briga comeu dentro de casa. O homem e a mulher por causa do menino que a mãe foi castigada. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa não ceou porque está rancorosa com o esposo. São motivos que acontecem. Do nada, Satanás ele inventa uma coisa para você não cear. Não dê esse gosto a Satanás.
Não dê esse gosto ao diabo. Não negue a Jesus Cristo. Porque quando o galo cantar e você perceber que negou a Jesus, você vai chorar amargamente por ter negado a Cristo. E a palavra de Deus diz: és tu aquele que andava com Jesus? Não, não sou eu. E mais na frente ele encontra outra pessoa: és tu. E aí caiu. Depois tem que ajeitar. Solta. És tu aquele que negou, que estava com Jesus? Não, não sou eu. E por uma terceira vez ele disse que não era ele. E quando ele fecha a boca, o galo canta. E quando o galo canta, ele lembra Jesus dizendo para ele: Pedro, em verdade te digo que ainda hoje não cantarás o galo sem que tu me negue por 3 vezes. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Diz a Bíblia que naquele momento ali, ele estava numa situação terrível. Chegou o seu momento. Se você negou a Cristo, essa noite nós vamos fazer como fizeram os apóstolos. E os apóstolos lá no meio do barco, e o barco balança para um lado, para o outro, o medo vem na vida deles, e eles olham, e está Jesus deitado lá na polpa. E eles dizem: tenho esperança, porque o meu Senhor está aqui, mas eu vou acordar ele, que ele está dormindo. E diz: Senhor, ei Jesus, tu não te incomoda que nós morramos? Jesus olha para eles e diz: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E o vento começa a vir, aquela bonança. Agora imagine você passando por uma luta, uma dificuldade na sua casa, você em tempo de estourar a cabeça de preocupação, e vem alguém para você e com uma palavra consegue acalmar teu coração. Uma palavra de Deus. Lembre-se disso. Você tem uma palavra de Deus para você. Repita comigo esta palavra: e passemos para o outro lado. Você tem uma palavra de Deus para você esta noite. E passemos para o outro lado. Mas eu quero esta noite falar um pouco para você de mim. Como eu falei também ali ontem nas casinhas. Eu quero que você entenda as lutas, as dificuldades. Você observa que Davi, aqui na Bíblia, por conta do pecado dele, ele passou uma luta tremenda. O próprio filho estrupou a filha. Que irmão? Sabia não, irmão? Ela olhou assim uma vez para mim e foi. Você não sabia não? Pois foi. O filho de Davi, antes ele pecou com Betseba, mandou matar o marido e ficou com a esposa. Deus mandou um recado para ele: olha, vou te perdoar, mas as consequências vêm na tua vida. Te prepara que a espada vai passar na tua casa. Te prepara. Pecado, meu irmão, traz consequência. Pecado traz consequência. Os filhos cresceram. Aquele filho do pecado dele morreu logo na barriga da mãe. Os filhos foram crescendo. Ele casou com uma outra, e a outra teve uma menina. E o filho de uma apaixonou-se pela própria irmã e pegou a irmã à força e usou da irmã. E quando ele terminou, ele sentiu nojo. A Bíblia, com a forma que a Bíblia fala, ele abandonou a própria irmã. O desgosto de um pai ver o filho estrupando a própria irmã é uma maior tempestade que pode ter. E você sabe quem era Davi? Um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus.
Quem somos nós? Agora eu quero que você olhe para você. Quem sou eu? Eu tenho um coração segundo o coração de Deus? Porque o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus passou por uma luta dessa. Mas não fica por aí não. Não fica por aí não. Ainda havia mais coisas na vida de Davi. Logo depois o seu filho faz uma rebelião no meio do reinado de Davi. E fala para Davi que vai matá-lo. E persegue Davi e tenta matar o próprio pai. Davi é preciso Davi sair do seu próprio reino, da sua própria casa, abandonar tudo que ele tinha conquistado, para não morrer pelo filho. Isso não é uma tempestade na vida de um homem? Mas não fica por aí não. Davi mais na frente, ele teve que matar o filho. E muitas outras coisas. Quer saber outra? Quando Davi volta para o seu reinado, o que ele faz? Ele fala: Deus, vou construir um templo para ti, em agradecimento porque me manteve vivo. Sabe o que é que Deus fala para ele? Das tuas mãos eu não quero, porque as tuas mãos têm sangue, porque as tuas mãos têm muito sangue derramado. Você acha que um homem que é segundo o coração de Deus não ia se sentir rejeitado por Deus nesta hora? Ele, com a maior gratidão do mundo, tira ela daqui que eu estou com medo desse negócio cair. Isso aqui é perigoso, nesse mês retrasado caiu da sede. E aí quase machucava uma pessoa, a pedra quebrou, foi terrível. Está solto, viu? Está solto. Então, o que é que eu digo para você essa noite? Tempestade Davi passou. E era um homem segundo o coração de Deus. Você quer ver uma tempestade que Abraão passou? Deus chega para ele e diz assim: Abraão, pega o teu filho, que tu ama, leva lá no monte e sacrifica para mim. É o que, Senhor? Se fosse eu. É o que, Senhor? Pega lá o expedito, leva ele ali, mata ele para mim. Se eu tivesse uma intimidade com Deus, assim, eu ia bem de amigo mesmo, eu ia dizer assim: você está louco? Você está... Deus, o Senhor não... Mas ele não fez assim. Ele passou pela tempestade glorificando a Deus. E no momento em que ele prova a sua fé, você sabe o que é que Deus queria ver? Você sabe? Deus queria ver se a humanidade merecia que Deus também mandasse o seu filho para morrer por nós. Ele disse: eu quero saber se na humanidade ainda existe homem que tenha coragem de dar o seu filho por mim, porque eu já estou preparando meu filho para dar por eles. Aleluia! Você pensa que ele estava provando Abraão? Não. Ele estava provando toda a nossa descendência. Todos nós. Jesus, Ele te ama. Ele quer mudança na sua vida. Quando eu era criança, com 12 anos de idade, a minha mãe brigando dentro de casa, que a gente era tudo vagabundo. A minha mãe que tinha esposo, trabalhava de diarista, salário muito ruim. A gente comer, eu cansei da minha avó pegar um ovo e partir para 5 crianças. Ela pegava assim, cozinhado, partia e dava parecia aquelas rodelinhas de limão. E a gente comia com um pouquinho de arroz, ou às vezes só com farinha para almoçar. E a minha mãe brigando que estava tudo vagabundo dentro de casa. Eu com 12 anos de idade, saí da minha casa e fui para a rua. Cheguei no mercado, pedi num depósito lá um balde, ganhei um balde. Fui no outro lugar, pedi uma escova, o cara me deu uma escova. No outro lugar,
pedi uma flanela, ganhei uma flanela. Eu já tinha trazido umas blusas de casa, que os políticos davam aquelas blusas de algodão. Eu cortei e fiz umas flanelas. E fui pastorar carro e lavar carro ali naquela praça, que é a Praça de Cuba hoje, em Sobral. Ali de frente tem um restaurante que até hoje não é mais restaurante, é só hotel, mas era hotel e restaurante, chamado Hotel Vitória. E ali a dona daquilo ali era a dona de um lugar, de uma loja chamada Veronesa, que foi muito conhecida em Sobral. Quem conhece Sobral há muito tempo sabe. O nome dela era Dona Yolanda, ela era dona do restaurante. E quando dava por volta de 2h30 para as 3 da tarde, que terminava o almoço, todo aquele resto de comida dos pratos, ela juntava dentro de uma sacola e trazia para mim e os meus colegas comer. Eu cansei de pegar, tirar assim do meio, guardanapo, tirar assim do meio, palito de dente quebrado, usado, tirava assim do meio para a gente poder comer. Passou-se um tempo, dos 12 anos eu fui passando, fui me criando por ali e fui aprendendo muitas coisas na rua, vi os meus colegas usando droga, cheirando cola, mas nunca gostei de droga, não fui muito chegado à droga. E então dali eu parti a conhecer o meio do ramo de restaurante, fui convidado por um outro restaurante vizinho para lavar louça, comecei a lavar louça naquele restaurante ali. De lá, com o tempo, fui trabalhar no balcão, depois fui para um outro restaurante. E nesse período eu conheci uma mulher, na verdade era uma moça, eu tinha em torno de 15 anos e ela tinha 14, e a gente começou a namorar. Quando ela fez 16 anos de idade, nós estávamos juntos, ela com 16 e eu com 17. Quando eu entrei 18 e ela 17, nós já tínhamos um filho. Mas devido eu não ser um rapaz de boas posses e não trabalhar no salário, ganhar um salário bom, ela entendeu que eu não era um bom rapaz para ela e ela me traiu. Peguei ela com outro homem. Foi muito duro o período. E eu passei 7 anos da minha vida sem entender o que estava acontecendo na minha vida. E mulheres para mim eram objeto. Não conseguia mais amar nenhuma mulher. Mulher para mim era pegar aqui, brincar, curtir, tchau, pode ir embora. Tratava a mulher do mais... Mulher para mim, eu tratava ela como se eu trato um lixo qualquer. Era assim que eu tratava. Eu não entendia, não conseguia amar ninguém. Mas dentro de mim ainda existia uma paixão por aquela mulher. E um enviado do diabo, que eu não chamo enviado de Deus, porque uma pessoa dessa é enviada do diabo, era um amigo que eu tinha na época de infância. Ele disse assim para mim, que até hoje ele ainda está envolvido, ele ainda é envolvido até hoje. Ele disse: Paulo, se tu quer essa mulher tanto como tu está dizendo que quer, eu vou te levar no lugar lá e tu vai conseguir ela de volta. E eu onde? Aí vamos ali. Me levou na casa de uma mulher chamada Margarida, seu esposo era Vicente Pico, conhecido como Cavalo Preto. E quando eu cheguei lá, a mulher começou a conversar comigo, passou a mão na minha cabeça, encontrou um buraco que eu tenho aqui na cabeça, que cabe uns 2 ou 3 quilos de farinha. E ela disse: você é médico? E eu disse: e se eu sou médico, o que é que tem a ver com isso? Você vai trabalhar. E eu comecei a frequentar aquele lugar, não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu arrumei umas roupas veia branca que tinha lá por casa, uns panos veia branca, mandei fazer um panozinho de algodão, mandei fazer umas roupas brancas. A mulher botou um guia logo no meu pescoço e eu 3 vezes por semana ia fazer minha devoção lá. Comecei a fazer os cultos para Satanás na Umbanda, na casa de Umbanda, na Macumba, conhecida. Com 3 meses que eu estava na Umbanda, numa rodada que um demônio me pegou lá, tinha roda de pessoas, ele começou a me rodar, quando eu pensei que não, eu só senti, ó. Parece quando a gente toma um choque e dá aquele grito, mas não entende nada. Mas foi a mesma coisa, e não vi mais nada. Daí para diante, eu passei a viver sendo um macumbeiro, recebendo espíritos malignos na minha vida, sendo um cavalo do diabo. Eu não cheguei às magias maiores, magia negra e outro, porque o tempo que eu passei foi muito pouco tempo, eu só passei 7 anos. Mas o período que eu passei dentro da Umbanda, eu consegui descobrir muita ciência maligna e demoníaca, enganações do diabo.
Mas eu toda a vida fui destemido. Eu quero só dizer que se tiver alguém aqui, possessão demoníaca, quando eu for orar, se cair no chão, não te preocupa não. Porque eu vim determinado para tocar fogo no diabo. Eu quero dizer para você que eu só tenho medo hoje na minha vida, eu só tenho medo de uma coisa, de perder a minha salvação. Porque se o demônio vier para mim de qualquer outra forma, eu já sei se é demônio ou se não é. Outra coisa, lá na Umbanda eu consegui aprender uma coisa. E eu descobri que o que eu aprendi lá era Deus que já tinha me dado desde que eu era criança, um dom de discernir o que é espírito mesmo e o que é mentira. Porque tem muito caboclinho aí que se finge que está com espírito e cai no chão se batendo dizendo que é espírito. Eu quero dizer para você que quando eu estava na Umbanda, que eu encontrava essas pessoas assim, ele apanhava. Primeiro, antes de eu expulsar o espírito dele. Eu pegava galho de pinhão roxo, do mais grosso que eu encontrava, molhava na água de sal e chicoteava com toda a minha força nas costas dele. Vai mentir, mas vai apanhar. Porque vai sair primeiro o demônio da mentira. Agora, quando era demônio mesmo, possessão demoníaca, que era legião, aí eu quero dizer para você que eu tentava expulsar, mas era mentira do diabo. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. E a palavra de Deus diz que o diabo não subside o seu reino. O reino de Deus não se divide. O reino do diabo também não se divide. O diabo também tem um reino. O diabo tem um reinado tão organizado que você nem pensa, nem imagina. Tem principado, posteridade e muito mais. Então o diabo começou a me enganar. Eu comecei a trabalhar fazendo o casal se separar, casal voltar, trabalhando nessas áreas do amor, porque era onde eu queria chegar, fazer também a mulher que eu amava ali voltar. E você sabe o que aconteceu? Um dia eu me encontrei com uma entidade na cabeça da mãe de santo do terreiro, uma entidade por nome de Sibamba. É uma entidade que trabalha na área de alcoolismo, pessoas que estão aí bebendo nos bares, cachaça pura. Ele está sendo utilizado por uma entidade chamada Sibamba. Algumas pessoas dizem que é o Exu malandro, é Zé Pilintra. Zé Pilintra ele trabalha de outra forma. O Sibamba é da mesma linha do Zé Pilintra, mas é um que trabalha só na área de cachaça. Ele é um que trabalha só com bêbado, com papudinho mesmo daquele de pé inchado. Eu falando com ele, ele disse para mim que eu não tinha conseguido nada ainda com ela, porque eu estava devendo a ele. Perguntei o que eu estava devendo, ele me falou, eu paguei. Dei cachaça a ele, dei cigarro, dei umas coisas a ele. Depois, com o tempo, eu perguntei a ele novamente. Ele disse, sabe o que é para mim? Que eu falasse com a pomba gira. A pomba gira na igreja, na Umbanda, algumas pessoas falam pomba gira. Acham que é só uma, né? Não, é uma legião de pomba giras. Tá? Pomba gira cigana, pomba gira sete flores, pomba gira da saia rodada, pomba gira lebara, não sei de quê. Tem vários nomes. Algumas eu até já esqueci os nomes. Eu quero dizer para você que esse espírito de pombagira, por nome de pombagira cigana, chegou para mim e falou para mim uma coisa. Que eu não tinha mais condição de pegar aquela mulher. Que eu partisse para outra. Naquele momento eu me desiludi completamente, falei para ela e falei também assim para todos ouvir, que eu não amaria e não serviria e não acreditaria mais nem ao diabo e nem a Deus. Mas não é o meu querer. Quando Deus quer, Ele vai buscar você onde você estiver. E quando eu saí dali, eu passei um bom período da minha vida trabalhando de garçom. E eu começava a trabalhar às 3 da tarde. E eu começava a trabalhar bebendo. Para mim começar a trabalhar, eu tinha que tomar um copo mais ou menos desse tanto aqui de cachaça com uma chibatada só. Até beber um pouco mais de água aqui. E passava a noite bebendo, trabalhando e bebendo. Eu não sei nem como é que os clientes aguentavam com tanta catimba de cachaça, porque bebo fede. Fede é muito. E eu começava a trabalhar daquela forma. Quando chegava no final da noite,
Eu ia para a rodoviária e terminava de beber até 5, 6, 7 da manhã, bebendo por lá. De lá eu ia para a casa de um amigo, bebia até 8, 9, 10 horas da manhã, dormia até 2, 3 horas da tarde, sem comer nada e voltava de novo para o trabalho. Eu era mais magro do que o nosso pastor aqui. Bem magrinho. Né? Mas bem magrinho. Era porque eu só bebia, não comia. Eu vivia uma vida voltada para o alcoolismo. Chegou a época da minha vida de você passar ali onde era o Bosco, ali no mercado, onde tinha aquelas serestas à noite, e me encontrar por volta de 6, 7 horas da manhã caído no chão. Bêbado. Depois eu consegui me reerguer sozinho e consegui fazer uma vida com uma outra mulher. E nesse período eu consegui colocar um bar, e nesse bar eu coloquei o bar de frente a uma casa de prostituição. O dono da casa de prostituição me convidou para ser sócio com ele. E eu fui tomar conta de um cabaré. Lá no cabaré completou a coisa. Eu fui ser dono de cabaré, macumbeiro e mais um bocado de coisa. Lá eu jogava sinuca, jogava baralho, lá eu fazia tudo. Andava com faca na cintura, fazia os cambal. Não tinha medo de ninguém porque eu estava altamente endemoniado. Eu não tinha medo nem da polícia e nem do diabo. Porque eu já tinha determinado que não ia mais servir nem a Deus e nem ao diabo. Nesse período que eu comecei a viver e sair, Deus enviou essa mulher. E eu conheci ela, comecei a viver com ela conseguiu me tirar de dentro da casa de prostituição, só que ela não sabia o preço que ela ia pagar. Ela passou de 3 a 4 anos, em que nós já temos 10 anos que vivemos juntos, ela passou de 3 a 4 anos, foi uns 2 anos, os 2 anos, eu tenho 8 anos de crente, ela passou uns 2 anos da minha vida com ela, sofrendo. Eu chegando bêbado todo dia em casa, cheguei a brigar com ela, a gente saiu no tapa, ela batia em mim, eu batia nela. E a gente, altamente os dois, totalmente endemoniados, ninguém entendia nada, ninguém ouvia a palavra de Deus, ninguém sabia de nada. Chegou o momento dela me encontrar em quarto com outras mulheres. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou falando isso aqui não é porque eu me orgulho não, tá? Eu não tenho orgulho do que eu fiz para trás. Eu tenho orgulho disso aqui que eu estou fazendo agora. Agora eu quero dizer para você o seguinte. Um dia Deus enviou um homem, que vocês conhecem, que ele já veio aqui muito, Evangelista Neto, que na época era presbítero, e chegou na minha casa, e eu disse, quando eu vi ele, eu já fechei logo a cara, fechei os olhos desse tamanho no rumo dele, endemoniado, e disse, esse homem veio me roubar, porque todo pastor é ladrão. Você concorda que todo pastor é ladrão? Tem certeza? Eu tenho certeza que todo pastor é ladrão. Até aquele exato momento eu não entendia, porque a palavra de Deus diz o quê? Se nós não amarrar o valente, não podemos roubar a casa dele. Quem é o valente? Satanás, o diabo. Então nós temos que amarrar ele para nós roubar as almas que estão nas mãos dele. E aí aquele homem conseguiu devagarzinho, conversando comigo, me acalmando, me amansando, conseguiu me levar para um culto. 2 cultos. No terceiro culto eu disse a ele que queria um na minha casa. No culto que teve na minha casa, a casa que eu morava era alugada. Sabe como é que eu tinha pagado o aluguel? Um celular que eu tinha. Eu dei 3 meses de aluguel, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu abri as mãos assim. Eu encostava de um lado e do outro da casa. A casa era de taipa, alugada. Não tinha leite para dar para os meninos, não tinha esperança, não tinha nada. Mas naquele dia, naquele culto campal, em frente àquela casinha de taipa, eu e a minha esposa aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e da vida dela. E daquele dia, nós começamos a conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres,
o leão da tribo de Judá, aquele que é, que foi e que será, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que ganhou um nome que é acima de todos os nomes, o único que é digno de louvor e de adoração. Eu conheci Jesus. Mas como todo novo convertido, andei negando a Jesus Cristo. Andei caindo de novo. Andei voltando a beber cachaça. Andei traindo a minha esposa outras vezes. Mas eu paguei um preço. Mas quando Deus verdadeiramente falou comigo dentro do meu coração, Ele disse: faz uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo. E me mostrou um texto em que Jacó está fazendo uma viagem, ele faz uma aliança com Deus. E Jacó diz assim: Senhor, se tu me levares de volta à minha terra e não deixar faltar nada comigo, não deixar nada acontecer, eu serei teu servo e tu serás meu Deus. Glória a Deus. E quando eu me lembrei, quando eu vi e li essa passagem, eu me lembrei do que Deus falou comigo: faz uma aliança comigo. E eu naquela mesma hora fiz uma aliança com Deus. E comecei a entender que Deus queria de mim, que Ele queria que eu saísse a pregar o Evangelho a toda criatura. A todo aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Por isso eu estou essa noite aqui, dizendo para você o que está escrito 366 vezes na Bíblia. Do tanto que tem de dias por ano, tem de vezes escrito esta palavra na Bíblia. 366 vezes. Arrependei-vos. 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 Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se, porque o Senhor não vai imputar ninguém por inocente. Aí Jesus fala para ti esta noite: só para você que não se ouve. Então ele lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Por que sois assim tímidos? Por que não tem fé? Por que tem deixado as tribulações vir na sua casa? Por que tem deixado as lutas entrarem no teu barco? Será que você está entrando no barco errado? Será que você deixou de entrar no barco em que Jesus está? Jesus está te chamando para entrar no barco dele esta noite. Arrependa-se do seu pecado. Venha reconciliar-se com o Senhor, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E esta noite vai ter salvação na tua casa. Essa noite tem salvação para a tua casa. E eu quero esta noite eu quero orar pela tua vida e quero dizer: Papai do céu, eu estou aqui orando por esta vida e eu quero que o Senhor perdoe os seus pecados. Quem crê que o seu pecado vai ser perdoado esta noite? Quem crê que o seu pecado vai ser perdoado esta noite? Dá glória a Deus, venha! Quem crê que o seu pecado vai ser perdoado essa noite, envergonha o diabo e dá 3 glórias a Deus bem alto. Aleluia! Eu quero avisar Satanás do inferno: tu não está dentro dessa igreja não, mas tu está fora, porque aqui dentro tem fogo do Espírito Santo. Eu quero dizer para ti, demônio, que no meio desse povo tu não vai tocar, porque o fogo do Espírito Santo vai guiar.
Indi contalayando e cresce. Arayamano e calabasso e cresce. Un calabasso di canto e naiando riva la valle e o Espírito do Senhor está sobre este lugar. E o fogo do Espírito Santo arderá sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalhas os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, entenda o que Jesus está falando para ti esta noite. Entenda, lá no Salmo 118, versículo 18, diz desta forma: o Senhor castigou-me muito, mas não levou-me à morte. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia para você ver aí. Salmo 118, versículo 18. A palavra de Deus diz que Deus ele castiga os que Ele ama. Ele lhe ama. Não fique com medo. Não fique envergonhado. Não tenha medo de vir reconciliar-se com o Senhor. Leia, irmã. O Senhor castigou-me, mas não me entregou à morte. Leia aí, irmão, você aqui. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Outro aí, leia aí. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Outro. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Outro. O Senhor castigou-me, mas não me entregou à morte. Vocês viram? Vocês viram? O Senhor não permitiu que nenhum de nós morresse no meio de nossas tribulações, de nossas lutas, porque Ele te ama e Ele sabe o quanto você tem passado, as lutas que você tem sofrido. Ele sabe as coisas que você tem feito, aonde você tem andado. Para nós encerrarmos, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.